Também é um milagre de Deus. E o tema da mensagem desta noite é um tema que eu gosto muito desse tema. Eu creio em um Deus de milagres. Vamos todos juntos? Eu creio em um Deus de milagres. Amém, igreja? Eu creio, irmãos, num Deus de milagres. Se não fosse a misericórdia do Senhor, ai de nós. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos pôr de pé, irmãos? 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 24. O texto fala de milagre lá em Sarepta, de Sidom. E lá em Sarepta de Sidom tinha uma viúva de Sarepta. E ali, irmãos, Deus usou o profeta Elias para operar milagre na casa de uma viúva. Às vezes, irmãos, na nossa casa também, às vezes não. Acontece sempre. Milagres em nosso lar, milagre em nossa família, milagre aqui na igreja, milagre na cidade de Itaperuna, porque Deus é um Deus de milagres. Ele está sempre operando milagres. Irmãos, eu sou um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Deus, Ele é o Deus todo-poderoso e todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Amém, irmãos? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás a ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dar-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus,
Também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí teu filho, vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Usa o teu servo para a honra e glória do teu reino. Pai, se alguém aqui nesta noite que está enfermo, Pai, cura os enfermos aqui nesta noite, cura as enfermidades. Se alguém com alguma ansiedade, se alguém com alguma preocupação, Pai, dê a paz aos corações aqui nesta noite. Tira toda a ansiedade, alivia os teus servos de toda depressão, de toda ansiedade, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, se há alguém aqui nesta noite que ainda não se converteu ao teu evangelho, que ainda não creu no Senhor Jesus, que nesta noite vidas possam crer que Jesus Cristo é o Senhor, que vidas possam crer que que o Senhor Jesus é o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. Fala aos nossos corações, ó Pai, nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o texto fala sobre a viúva de Sarepta, de Sidom. Irmãos, esta mulher é viúva. E esta mulher, irmãos, Deus mandou, o que Deus faz, irmãos? Deus mandou Elias se hospedar na casa de uma viúva que não tinha nada. A viúva não tinha nada para oferecer ao profeta, e Deus falou: é lá que você vai ser hospedado. Júnior, Deus faz isso. Aonde não tem nada, Deus ele manda o servo dele. Você vai para Sarepta de Sidom, lá tem uma viúva, e eu mandei a viúva te hospedar. E Elias falou: Senhor, vai para lá. E ele foi. Chegando em Sarepta, Elias, ele se apresentou à viúva de Sarepta. Primeira coisa que ele fez, ele pediu água, um pouco de água. E a viúva deu a água a Elias, e Elias bebeu da água. Essa época aqui, irmãos, tinha escassez de água. Ficou por 3 anos e 6 meses sem chuva em Sarepta de Sidom. 42 meses sem chuvas. Aquela região. E tinha pouca água, pouco alimento. E Deus mandou Elias: vai, a viúva de Sarepta, porque ela vai te hospedar. Ela vai cuidar de você. E Elias foi para Sarepta. Chegando em Sarepta, Elias pediu água, tomou a água, depois Elias ele pediu: viúva de Sarepta, faz um pequeno bolo para mim. Ele devia estar com fome da viagem, viajou, muitas horas de viagem, estava com fome. E ela disse: profeta, eu tenho apenas um pouco de farinha na panela, um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou pegar 2 cavacos de lenha, vou fazer um bolo para mim e o meu filho, comamos e morramos. Vou comer e vou morrer. O versículo 12, a parte B do versículo, diz assim: para que comamos e morramos. Ela sabia que ela só tinha uma refeição. 42 meses sem chuvas. Pouca água. Ela iria comer aquele bolo, aquela refeição,
Ela disse assim: eu vou comer esse bolo, essa refeição, e eu e meu filho vamos morrer. Não tem mais nada, profeta Elias. Acabou tudo. Irmãos, você crê na provisão de Deus? Você crê no milagre? Amém, igreja? Você crê que o nosso Deus é o Deus do impossível? Você crê que o nosso Deus é o Deus da provisão? Você crê que o nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades? Amém, igreja? Ele é o Deus do impossível, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 30, o Senhor Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, as coisas impossíveis para os homens é possível para quem? Para Deus. É possível para Deus. O impossível aos homens é possível para Deus. Irmãos, essa mulher é uma viúva. Queremos falar primeiro sobre a vida da mulher. Quem era a viúva de Sarepta? Uma mulher viúva. O texto já diz, viúva. Ela era viúva, irmão. Seu marido tinha morrido. Ela tinha apenas um filho e não tinha riqueza nenhuma. Tinha um punhado de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. Quem era a viúva de Sarepta? Também, ela era uma mulher muito pobre. Muito pobre. Uma pessoa que tem um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija é uma pessoa muito pobre. O que equivale a um pouquinho de farinha na panela, um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija? Punhado de farinha na panela é pouca coisa. E um pouco de azeite na botija é pouca coisa. Ela era muito pobre. Essa mulher também era uma mulher sofrida. Ela era uma mulher viúva, pobre e sofrida. Por que sofrida? Ela ficou 42 meses, não tinha chovido, não tinha pouca comida lá na região, ela era sofrida. Mas, irmãos, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus quando o médico diz assim, um paciente que está acamado, entubado, e às vezes o médico diz, tudo que eu pude fazer eu já fiz. Não posso fazer mais nada. Aí a igreja ora. A igreja ora com propósito de joelho, jejua e ora. E a igreja começa a orar, e orar, e orar, e orar. Aí o médico fala assim, aquele rapaz que estava desenganado, eu desenganei ele. Começou a respirar melhor. E tiramos o tubo dele e voltou a respirar. E está falando. Já está olhando. Sabe por quê, irmãos? Quando às vezes um médico diz assim, não posso fazer mais nada, tudo que eu pude fazer eu já fiz, tudo que a ciência, que a medicina tinha disponível, eu já ofereci para este paciente, já fiz para o paciente, não posso fazer mais nada. Aí, irmãos, quando nós oramos, o Deus do sobrenatural, o Deus das causas impossíveis, que é Jesus de Nazaré, quando nós oramos, aí acontece o milagre, o sobrenatural de Deus. E nós vamos ver nesta noite milagres que aconteceram quando tudo, irmãos, tudo estava ruim, dando errado, não tinha chuva, não tinha alimento, tinha escassez de água, estavam passando necessidade, mas quando, irmãos, tudo está ruim, a igreja ora, o milagre acontece. O milagre acontece. Irmãos, eu já vi tantas pessoas que o médico diz assim, rapaz, não sei como você está vivo até hoje. Uma criancinha, eu conheci um bebezinho, que o médico falou assim, não posso fazer mais nada para aquele bebê. O menino hoje, ele mora aqui em Itaperuna, ele está um baita de um rapaz com toda a saúde, porque a igreja começou a orar, muitas igrejas, e o milagre aconteceu. Eu conheço uma mulher também, que o médico falou assim, não sei como que você está viva até hoje. Sabe por que ela está viva? Porque a igreja orou, o milagre aconteceu. Quantas pessoas que estão nos hospitais do Brasil e do mundo, e os médicos às vezes dizem assim,
não posso fazer mais nada, nenhum milagre, não tem mais nada da medicina que eu posso fazer por esse paciente. A igreja começa a orar, daí a pouco aquela pessoa levanta do leito e começa ali a melhorar dentro do hospital, e daí a pouco aquela pessoa está na sociedade novamente, trabalhando, vivendo com a sua família, porque Deus curou aquela pessoa. O nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, Deus de milagres, e Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele pode fazer e não fazer, Ele vai continuar sendo Deus, mas Ele opera milagres. Irmãos, Elias, ele é hospedado por essa mulher. E Elias entra na casa da viúva de Sarepta, toma água, pede um bolo, e a mulher diz para Elias: Elias, eu tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um bolo para mim e meu filho, e comamos e morramos e vamos morrer. Aí o profeta, irmãos, entra agora na história da mulher. Ele entra na casa da mulher, fica ali alguns dias, ou talvez, o texto não fala quantos anos, mas ficou algum tempo ali na casa daquela mulher. Não sabemos quantos anos, mas ficou um bom tempo. E Elias ficou um bom tempo na casa daquela mulher. Quem sabe, irmãos, ele ficou esses 42 meses, ou uns 2 anos, 3 anos, provavelmente que esses 42 meses sem chuvas, sabe, essa mulher alimentou ele durante 42 meses com a farinha e o azeite. Mas ele ficou um pouco de tempo na casa dessa mulher. O texto não fala quantos anos. Diz que é 42 meses sem chuva, mas quanto tempo Elias ficou na casa dela não sabemos. Mas quando Elias entra na casa daquela mulher, a história muda. Elias, ele diz assim para ela: mulher, você vai fazer um bolo para mim, depois para o seu filho e para você. E a mulher obedeceu o profeta de Deus, o homem de Deus. Fez um bolo para o profeta Elias, ele comeu. Fez um bolo para ela e para o seu filho, e eles comeram. E o profeta Elias, ele ora a Deus, e ele clama a Deus, e um milagre acontece. O azeite da botija, ele aumentou. E o punhado de farinha da panela também, ele cresceu, ele aumentou. Enquanto, irmãos, esses 42 meses de seca, 3 anos e 6 meses de seca, enquanto houve seca em Sarepta de Sidom, a farinha, o punhado de farinha aumentava todos os dias, ele crescia. Ela tirava farinha para fazer pão, fazer bolo, fazer comida, e a farinha crescia. E no outro dia ela tirava a farinha crescia. E ela pegava um pouco do azeite da botija, fazia o pão, fazia o bolo, e o azeite crescia. E essa viúva, irmãos, por muito tempo o azeite crescia, a farinha da panela aumentava por muitos dias, diz o texto. Por muitos dias o azeite aumentou e a farinha cresceu na panela por muitos dias. Irmãos, e enquanto não choveu, não parou de crescer a farinha e não parou de aumentar o azeite na botija. Deus é o Deus de provisão. Deus é Deus de milagres. Às vezes, irmãos, nós oramos, nós temos que orar crendo que o milagre vai acontecer. Quando você ora por chuva, pedindo a Deus, está uma seca e muita seca, você tem que orar por chuva, jejuar por chuva. Sabia, irmãos? A Bíblia manda jejuar e orar. E você tem que crer que vai chover. Você tem que crer que Deus vai mandar chuva, porque Deus manda chuva. Se você orar e não crer, um milagre não vai acontecer. Mas se você orar crendo, irmãos, sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós cremos que o milagre vai acontecer e oramos pedindo a Deus: Senhor, em nome de Jesus, cura esse enfermo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem muito tempo sem chover, manda chuva. Senhor, cura. Senhor Deus, restaura aquela família, restaura aquele lar. Senhor Deus, tira os meus filhos das drogas. Quando nós oramos e oramos com fé e pedimos a Deus misericórdia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos.
E a Bíblia diz também que o Senhor Jesus, Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele ouve as nossas orações e Ele responde às nossas orações. Quando nós oramos, oramos com propósito, oramos com fé, nos humilhamos diante de Deus para que Ele seja exaltado e nós humilhados. E o milagre, eu creio que acontece quando nós cremos. Tudo é feito segundo a vontade de Deus. Se Deus Ele quer, Ele faz. A oração tem que ser feita também, irmãos. Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus. Tem que ser feita a vontade dEle, porque Ele tem o melhor para nós. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Irmãos, agora queremos falar sobre os milagres. O primeiro milagre que Deus operou através de Elias na casa da viúva. Primeiro milagre: a farinha da panela não acabou e o azeite não faltou. Enquanto teve seca, irmãos, a farinha ela cresceu, o azeite aumentou, e ela fazia bolo, fazia pão, fazia comida, e o azeite não acabava, e a farinha não acabava. Quando, irmãos, começou a chover, diz o texto, aí a farinha parou de crescer e o azeite parou de aumentar, quando começou a chover. Porque Deus é o Deus da provisão, Deus Ele faz enquanto nós estivermos precisando. Começou a chover, aí ela poderia o quê? Plantar o trigo, né? E colher o trigo. Enquanto não estava chovendo, Deus estava operando o milagre. Quando começou a chuva, o Senhor Deus falou: agora cessa o milagre, porque agora eles podem plantar e colher. O segundo milagre, irmãos, que Elias opera aqui em Sarepta, é um milagre de Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. O segundo milagre. Primeiro milagre, aumentou a farinha, cresceu a farinha e aumentou o azeite. E aquela farinha, aquele azeite sustentou a viúva por muito tempo. Segundo milagre, irmãos, Elias, ele orou e o filho da viúva é ressuscitado. Irmãos, Deus é um Deus de milagres. Em João capítulo 11, versículo 25, está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição, irmãos. Ele é a vida. Há muitos homens que foram ressuscitados. Lázaro, em João capítulo 11, filho da viúva de Naim, sogra de Pedro, filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, muitos que ressuscitaram. Deus ele tem o poder de ressuscitar mortos. E um dia ele vai ressuscitar todos nós. A Bíblia diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar entre as nuvens dos céus, irmãos, nós que estivermos mortos, nós vamos ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos vão receber um corpo incorruptível num abrir e fechar de olhos. Esse corpo mortal vai se revertir da imortalidade. Esse corpo corruptível vai se revestir de um corpo incorruptível. Esse corpo vai se revestir de um corpo celestial quando Jesus voltar, num abrir e fechar de olhos. Ele voltou, aí nós vamos ser arrebatados. Todos os corpos dos salvos, nós vamos deixar essa matéria e vamos receber um corpo celestial e vamos encontrar com o Senhor nos céus e vamos viver eternamente com Ele. Mas os que estiverem mortos, que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Irmãos, vai ser tão lindo a gente ir aqui na terra vendo as pessoas saindo do túmulo, ressuscitando milhões e milhões e milhões de pessoas para encontrar com o Senhor Deus nos céus. E ele ressuscitou. Elias ora a Deus e ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Ele por 3 vezes, então, versículo 21, então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor dizendo: Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Olha, irmãos, a alma do menino já não estava nele mais.
Elias, o profeta Elias, um homem de Deus, um homem consagrado, ele ora a Deus, a alma volta a entrar no menino e o menino reviveu. Aleluia. Glória a Deus. Só Deus pode ressuscitar os mortos. Só Ele. Terceiro milagre, irmãos, que Elias opera é a chuva após a seca. Ficou 3 anos, 6 meses sem chuva. Após esses 3 anos, 6 meses sem chuva, começa a chover. Você sabia, irmãos, o texto, os irmãos vão ler outros capítulos aqui de 1 Reis, o capítulo 18. Capítulo 18, quando Elias diz para o rei Acabe assim: sobe ao monte, eu vejo ruído de uma grande chuva. De uma grande chuva, sobe, ruído. Elias estava profetizando aqui que iria chover e choveu. E essa mulher, irmãos, quando começou a chover, é um milagre, ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. E quando Elias agora ele ora, quando os profetas de Baal são mortos, porque aqueles homens, aqueles 450 profetas de Baal, adoravam Baal, o Deus falso, e Elias, Deus manda Elias, mata os 450 profetas de Baal. Elias mata os profetas de Baal. Aí Elias diz assim para o rei Acabe: sobe ao monte que eu ouço o ruído de uma grande chuva. Irmãos, e o tempo estava seco, sem nuvem, mas Deus é um Deus de milagre. Quando Acabe chove, e após não falo o tempo, se é 1 hora, 2 horas, alguns minutos, ou até alguns minutos, começa a chover. Depois de um tempo começa a chover e chove muito, porque Deus é um Deus de milagres. E aqui, irmãos, neste texto também, quando Elias, ele fala com a viúva de Sarepta, quando começar a chover, o azeite vai parar de aumentar e a farinha na panela também vai parar de aumentar. Quando começar a chover, quando começou a chover, Deus operou um milagre. Já pensou, irmãos? Eu nunca vi. Alguém já viu aqui no Brasil, aqui em Itaperuna, ficar 3 anos, 6 meses sem chuva? Eu nunca vi. Se ficar, irmãos, os gado todo da nossa região vão morrer de fome. Todo gado. O rio Muriaé, eu creio que vai secar. Se ficar, vai ficar pocinhas de água, uma longe da outra, vai ter que cavar com as máquinas dentro do rio Muriaé, né? Porque vai ficar sem água nenhuma. Vão ter que cavar poços bem profundos para tirar água. Se ficar 3 anos, 6 meses. Lá em Sarepta de Sidom ficou 3 anos, 6 meses. Mas quando Elias agora ele ora ao Senhor Deus, a chuva desce sobre a face da terra e o azeite para de aumentar e a farinha para de aumentar. Irmãos, agora, temos mais 3 tópicos nesta noite. Vou pregar só mais, o máximo 6 minutos. Irmãos, milagres que o Senhor pode fazer hoje em sua vida. Nós vimos os milagres que o profeta Elias fez lá em Sarepta de Sidom. 3 milagres. Ele fez muitos outros. No Monte Carmelo, Elias ora e desce fogo do céu e consome o altar. No Monte Carmelo, né? Elias, irmãos, ele era um grande homem de Deus. E eu fiz uma pesquisa que Elias, ele operou 15 milagres. Deus operou através de Elias 15 milagres. E Eliseu operou o dobro de milagres de Eliseu, porque Elias deu a capa dele para Elias, e ele pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que havia em Elias, ele pediu a Deus. E eu fiz uma pesquisa que Eliseu, ele operou o dobro de milagres. Deus operou o dobro de milagres através da vida de Eliseu. Elias tinha operado 15 milagres. Deus operou através de Elias 15 milagres. E o dobro dos milagres, Eliseu deve ter operado 30 ou mais de 30 milagres. Deus operou através da vida de Eliseu. Igreja, milagres que o Senhor pode fazer hoje em sua vida. Primeiro, Ele pode te curar. Êxodo 25, 26. Êxodo 15, 26. Peço ao pastor André que esteja projetando. Êxodo 15, 26. Irmãos, Ele pode te curar. Talvez você veio aqui nesta noite, não por acaso. Talvez você está aqui nesta noite
Você fez um exame e o médico falou assim, ó, você não está bem a sua saúde não. As coisas não estão boas para você. Mas eu creio que o meu Deus, Ele pode te curar nessa noite. O meu Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que opera milagres e maravilhas. Olha o texto, 15, 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares a teus ouvidos os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, igreja? Olha, irmãos, vamos todos juntos? E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares aos teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Deus que cura as nossas enfermidades. Amém, igreja? Amém. Talvez você veio aqui nesta noite, milagres só o Senhor pode operar, pode fazer hoje em sua vida. Pode operar hoje na sua vida. Talvez você veio aqui nesta noite, você está enfermo, está ansioso. Talvez você está com uma preocupação muito grande. Talvez você está aqui nesta noite e você, talvez está precisando que Deus venha transformar a sua família, transformar a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo. O nosso Deus, Ele é o Deus que sara, é o Deus que opera milagre, é o Deus que cura. Talvez você que está com enfermidade aqui nesta noite, Deus, Ele pode te curar, e você pode sair deste templo aqui nesta noite curado. Você pode sair daqui nesta noite com a sua bênção nas suas mãos, porque Ele cura, Ele sara, Ele opera milagres e maravilhas. Amém, igreja? Segundo tópico da mensagem, irmãos, o que Deus pode fazer na sua vida, Ele pode transformar a sua vida. Mateus 11, 28, o Senhor Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Talvez você está cansado, oprimido. Talvez você está dizendo assim, para mim não há mais jeito. Não tem jeito para a minha vida, não tem jeito mais. Eu não sinto mais alegria em nada. Eu estou triste e não tem jeito mais para a minha vida. Tem sim! Tem jeito sim, Jesus Ele pode nesta noite transformar a sua vida. Jesus Ele pode nesta noite te dar um novo viver, um viver com alegria, um viver alegre, um viver cheio de paz no seu coração. Ele pode nesta noite tirar toda a ansiedade, toda a tristeza do seu coração. Ele pode, porque Ele tem um poder. Todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele pode transformar a sua vida nesta noite. Ele transformou a vida de todos nós aqui, Ele transformou as nossas vidas. Nós, antes da nossa conversão, nós éramos criatura de Deus, agora nós somos novas criaturas, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, nós somos servos de Deus, porque Ele nos transformou. Jesus nos transformou. Terceiro tópico, irmãos, que eu quero falar nessa noite, milagres que o Senhor Jesus pode operar na sua vida. Jesus pode nesta noite te dar a salvação. Nesta noite Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Este milagre só Jesus pode operar. Só Ele pode transformar a vida. Só Ele pode curar, operar milagre. E só Jesus pode salvar o pecador. Só Ele pode operar este milagre. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A única esperança para este mundo é Jesus. A solução para este mundo é o Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem.
Ele é a porta da salvação, Ele é o caminho estreito, o caminho apertado, é Jesus. E Ele é o único que pode, nesta noite, escrever o seu nome no livro da vida. Talvez você veio aqui nesta noite, e você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva em alguns lugares. O Espírito Santo de Deus levou o eunuco à estrada de Gaza, e levou também Filipe lá na estrada de Gaza. Além de levar o eunuco, levou Filipe, o diácono Filipe, e o diácono Filipe pregou para o eunuco, ele se converteu. Ele recebeu Jesus em seu coração. Talvez aqui nesta noite, você está aqui na igreja, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, ele te convence. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quem salva o homem é o Senhor Jesus. Quem salva o homem é o Senhor Jesus. Não existe salvação em nenhum outro nome. Eu estava fazendo uma pesquisa agora há poucos dias sobre Maomé e Jesus, Senhor Jesus. Aí Maomé nunca operou milagre, na pesquisa que eu fiz, nunca operou nenhum tipo de milagre, não ressuscitou. Os restos mortais de Maomé estão na sepultura. O Senhor Jesus operou muitos milagres e opera milagres hoje ainda. Ressuscitou ao terceiro dia, morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Ressuscitou, e quando ficou 40 dias aqui na terra, e quando ele subiu para o céu, antes dele subir, ele apareceu a mais de 500 pessoas, e apareceu também aos seus discípulos, deu para os discípulos testemunhar que Jesus tinha ressuscitado. Ele apareceu aos discípulos, a 500 pessoas, a Marta e Maria. Apareceu o apóstolo Paulo por último. Irmãos, e Maomé não ressuscitou. Não temos prova que ele ressuscitou, não operou nenhum milagre. Então o único que pode salvar é Jesus. É Jesus. Buda nunca, irmãos, curou ninguém. Não ressuscitou. Não operou milagres. Mas Jesus, sim, ele opera milagres até hoje, ele salva. O maior milagre que o Senhor Jesus pode operar é escrever o seu nome no livro da vida. Este é o maior milagre. Porque ele morreu numa cruz, no Monte Gálgota, no Monte Caveira, no Calvário. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E ele pode te salvar. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. João 14:6 disse: Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único que pode salvar. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna só o Senhor Jesus tem. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só o Senhor Jesus tem vida e abundância para você. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele é o único que pode te dar vida agora. Enquanto você está respirando, você pode achar Jesus Cristo. Invocai-o Ele agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele está perto, Ele está aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ele se faz presente em nosso meio. E nesta noite eu quero fazer um apelo ao seu coração. Já estamos terminando o culto desta noite. Você veio aqui é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. E o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Há alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu o Senhor Jesus e deseja receber o Senhor Jesus em seu coração.